A lua nova em Câncer acaba de nascer e esse ciclo lunar, esse nosso próximo mês lunar, não vem muito perguntando pra gente o que a gente quer conquistar. É um mês lunar que nos convida a olhar para as raízes, para o nosso sentir, para aquilo que o nosso corpo está vibrando. Sobre qual base você está tentando construir a sua vida? Não adianta desejar uma realidade nova se o seu corpo continua vivendo como se precisasse sobreviver o tempo inteiro. É muito difícil manifestar uma vida diferente quando o sistema nervoso acredita que o mundo é um lugar inseguro. Esse é o grande convite dessa alunação. Antes de crescer, é preciso olhar para as nossas raízes. Câncer é um signo que fala sobre o lar. Mas o lar, ele não é apenas um lugar. É um lugar onde a gente sente que pode existir sem precisar se defender. Aqui a gente está falando sobre pertencimento, sobre família, sobre colo, sobre memória. E isso construiu e constrói quem nós somos. É justamente isso que vem nessa alunação, nesse lugar muito emocional mesmo. Essa alunação nos convida a olhar para essa base que sustenta, para essa base emocional que sustenta a nossa vida. Muita gente fala sobre manifestação e sim, é um dos meus assuntos preferidos também, é claro, né? As pessoas querem aprender muitas técnicas, rituais, afirmações e tudo isso. Mas eu tenho uma pergunta para fazer que combina com essa alunação canceriana. O seu corpo acredita que é seguro receber aquilo que você deseja? A manifestação, ela não acontece só pela mente, ela na verdade acontece pelo seu sentir e o seu corpo expressa o seu sentir. Um corpo em constante estado de alerta economiza energia e se defende mesmo, se protege, controla, sobrevive. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala um pouquinho sobre isso, eu vou tentar linkar aqui na descrição do vídeo, tá? E esse estado de alerta, esse estado que vive em ameaça, né, se sentindo ameaçado, não combina com a frequência de manifestação que é o bem-estar. Sobreviver é muito diferente de florescer, né? E florescer conversa com manifestação. Essa alunação nos convida a olhar para isso. Não vai adiantar você ficar afirmando, né? E fazendo aquelas técnicas todas que são incríveis, tá? Também são bem legais de manifestação, né? De fazer afirmações, de fazer visualizações, até de acessar a playlist que existe. Vou deixar aqui, tá no link, tá? Tem uma playlist de manifestação, de música. Você pode acessar aí também, seguir lá. Só que não adianta fazer tudo isso, sabe? Se você não tá olhando para o seu sistema nervoso, para a sua história, para aquilo que te impede de receber o que você deseja. Quando a gente fala sobre segurança, é muito comum que a gente chegue no tema família, vínculos, infância. Padrões que nós herdamos dos nossos ancestrais. Muitas vezes a gente acredita que estamos escolhendo coisas que são nossas, só que não. Muitas vezes a gente está escolhendo coisas que fazem parte ali de um padrão familiar, que nasceram inclusive antes da gente, quando a gente vai falar mais profundamente sobre ancestralidade.
A nossa profissão, a nossa forma de amar, o nosso jeito de lidar com o dinheiro, a dificuldade de descansar, a necessidade de agradar. Tudo isso pode fazer parte de histórias que atravessaram gerações. Refletir sobre isso não tem o objetivo de culpar quem veio antes, mas é um processo de tomada de consciência que nos ajuda a escolher aquilo que a gente quer continuar cultivando, a escolher escrever uma história diferente nesse processo de sermos protagonistas da nossa vida e da nossa história. Olhem que profundo o desenvolvimento dessa lunação. A gente passa então pelo período de lua nova no signo de Câncer. Inclusive, deixa eu aproveitar para fazer um convite. No dia 18 de julho, às 8 horas da manhã, vai ter o encontro da comunidade 13 Luas. Lá nessa comunidade, todos os meses a gente cocria a próxima lunação, não só entendendo os símbolos da lua, mas transformando essa energia em escolhas concretas para o mês. A consciência sem direção, ela se perde, tá? E esse encontro existe justamente para dar direção ao ciclo que está começando. Se você sentir esse chamado de viver esse momento comigo, me chama aqui nos links que estão na descrição do vídeo, tá? Eu vou amar ter você lá comigo. E deixa eu voltar então para como essa alunação se desenvolve. Então a gente tem a semana de lua nova, né, de plantio de intenções, e a gente segue para uma lua crescente no signo de Escorpião. Escorpião não cresce. O movimento, né, de crescimento, ele não é para fora, quando a lua crescente está em Escorpião. É um crescimento que exige justamente um mergulho, um encontro com aquilo que está ali escondidinho, uma crença, um bloqueio, uma questão inconsciente, que você acessa e transforma. O crescimento numa lua crescente em Escorpião tem a ver com transmutação, tem a ver com quebra, sim, de padrões e todo esse trabalho profundo que de fato dá resultado num processo de manifestação, tendo em vista que a maior parte dos bloqueios relacionados à manifestação do que a gente quer na nossa vida tem a ver ali com essas questões que normalmente estão no nosso inconsciente. Essa fase, ela pode trazer encontros difíceis, tá? Dentro da gente mesmo ou com o outro. Emoções muito intensas, percepções muito profundas. Porque existe um crescimento que só acontece quando uma versão antiga da gente deixa de existir. E não é deixar de existir colocando para debaixo do tapete, ou negando, ou alguma coisa nesse sentido. Esse deixar de existir tem a ver com dar um novo significado para as coisas. Esse deixar de existir tem a ver com ressignificarmos um acontecimento e por conta dessa ressignificação, esse acontecimento, essa memória, essa ideia, esse bloqueio, esse padrão, tomar um formato emocional diferente da gente. O que a gente transmuta é justamente esse sentir em relação a alguma história, em relação a algum padrão, em relação a algum bloqueio, tá? Esse é o trabalho alquímico que é muito bem representado pela lua crescente no signo de Escorpião. Não tenha medo desse mergulho. A fênix só renasce porque teve coragem de atravessar o fogo.
Eu falei da comunidade 13 Luas, esse é um espaço mais prático, né, mais guiado, mais didático até do meu trabalho, mas para assuntos como esse da Lua Crescente em Escorpião, eu tenho acompanhamentos muito mais personalizados. Se quiser suporte aí para atravessar esse fogo de Escorpião, simbolicamente falando, né? É só entrar em contato aqui também, tá? Eu vou conversar com você, entender o seu momento, perceber como o meu trabalho pode ajudar você nessa travessia, nesse renascimento. E dentro dessa alunação, então, como eu já disse, tão profunda, a gente tem uma lua cheia no signo de Aquário. Depois da gente olhar para as raízes, depois da gente mergulhar a fundo na gente mesmo, chega a hora da gente ganhar essa nova perspectiva com algum distanciamento emocional que nos ajuda, assim, no processo de desapego, tá? O signo de Aquário nessa lua cheia vai nos perguntar: isso que você vive hoje de fato expressa quem você é? Você se sente livre para ser quem você é no mundo? Lembrando que ser quem você é no mundo serve ao coletivo, né? Essa é a melhor forma de servir ao coletivo. Ou será que você continua apenas vivendo aquilo que sempre foi esperado de você? Existe uma libertação, um potencial de libertação, né? A lua cheia, ela traz revelação. E existe esse potencial de libertação bem bonito nessa lua cheia em Aquário. Eu sempre falo esse clichêzinho, né, de que o autoconhecimento liberta, e é sobre isso, tá? Liberta porque a liberdade é a nossa capacidade de escolher. Não é que liberdade é fazer tudo o que a gente quer, mas é ter discernimento das nossas escolhas e sim dos preços que estão atrelados a ela, né? Porque cada escolha carrega em si uma responsabilidade também. A liberdade está justamente em ter essa capacidade de escolha e uma capacidade de escolher o que está alinhado com a nossa própria essência, né? A liberdade de sermos quem somos. A gente fecha essa alunação canceriana com uma lua minguante em Touro. Olha que perfeito, né? Que encaixadinho assim. Eu sempre fico encantada com essa dança lunar, sabe? Impressionante como de fato é uma bússola incrível assim de autoconhecimento. O convite aqui é para simplificar. Touro fala muito sobre estrutura, sobre o que é concreto na nossa vida. E isso, numa lua minguante, né? A lua minguante fala sobre revisão, fala sobre cortes, fala sobre finalizações, fala sobre esses ajustes que a gente tem que fazer na nossa vida. Quais são os hábitos que a gente continua ali, né, colocando na nossa vida, as relações, as estruturas? Vamos falar muito aqui sobre zona de conforto, né? Às vezes a gente nem questiona por que a gente está vivendo de tal forma. Às vezes a gente nem imagina que existe uma outra forma de viver só porque a gente está confortável ou não no conhecido, né? Porque sim, né? Existem zonas de conforto bem desconfortáveis, mas é o conhecido. E o nosso corpo, né? Vamos voltar para ele. Vamos voltar para toda a lógica do sistema nervoso, que eu não aprofundei muito aqui, mas tem muito a ver com isso, né? A questão neurológica, inclusive, da zona de conforto. O nosso corpo, ele vai tentar proteger a gente, manter a gente no conhecido, tá? Quais confortos já deixaram de te nutrir?
uma diferença enorme entre segurança e aprisionamento. E eu não quero encerrar esse vídeo falando sobre a lua minguante, né? Por quê? Porque a próxima lua nova, que sim, se Deus quiser, estarei aqui para aprofundar as reflexões da próxima lua nova, mas é que ela acontece com um eclipse solar no signo de Leão. E quando eu olhei na trajetória dessa alunação, me pareceu muito como se essa alunação fosse uma preparação para esse eclipse no signo de Leão, tá? Essa alunação prepara um caminho. Por quê? Porque Leão vai falar sobre autenticidade, sobre ocupar o nosso lugar, sobre deixar a nossa luz aparecer. Mas você percebe que isso só é possível se você conseguir mergulhar e entender o que hoje faz com que você se esconda. E que muitas vezes isso está atrelado a memórias, a padrões, ao seu histórico ou ao histórico familiar. Primeiro, o signo de Câncer, a alunação canceriana, nos pergunta de onde você vem. Depois, na próxima alunação, Leão vai nos perguntar quem você escolhe ser. Eu acho essa sequência absolutamente perfeita para o nosso desenvolvimento pessoal. Se eu pudesse resumir essa alunação em uma frase, eu usaria essa frase que eu gosto muito, que eu já não estou muito certa da autoria, tá? Porque eu entrei... Vê como é que é a internet, não é mesmo? Eu falei sobre isso, sobre as informações demais na alunação geminiana. Quando eu fui pesquisar a autoria dessa frase, eu não consegui chegar num consenso, tá? Mas a frase é: você merece viver em ambientes que ressaltem a sua ternura e não o seu instinto de sobrevivência. Que esse seja um mês para fortalecer as suas raízes, honrar a sua história e construir uma base emocional capaz de sustentar a vida que você deseja manifestar. Nós vamos nos encontrando ao longo desse ciclo. Não esquece o seu like, se inscreve, compartilha esse vídeo com quem pode se beneficiar dessas informações. Me segue nas outras redes sociais, eu vou trabalhando esse conteúdo, né, que a gente começa aqui no Bússola Lunar durante o mês, tanto aqui quanto nas outras redes, né, com formas de comunicação diferentes, então vale acompanhar tudo aí para ser guiado, né, para atravessar essa travessia, né, esse mês é uma super travessia comigo. E é isso. Um beijo, uma linda lua nova pra gente, uma linda lunação canceriana pra gente, que a gente se sinta acolhido, que a gente se sinta em casa nesse mundo em que a gente habita.